função daquilo que a gente está vivendo nos últimos dias, as últimas 2 semanas, talvez, aí no nosso país. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque a tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, é ela que nos guia, que nos orienta, que nos exorta, que deve modelar a nossa vida como regra de fé e prática que é. De modo que nós pedimos, Senhor, que através da tua viva palavra, o Senhor fale conosco nessa noite, nos ajude a entender um pouco mais da tua vontade, entender o teu querer, para a glória do teu próprio nome. Nós te agradecemos, fala conosco, pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou com um torcicolo horroroso aqui, né? Hoje de manhã eu acordei, pescoço quase travado. Então, desculpe se eu pregar meio assim para vocês. Então, nós temos visto aí um bocado de manifestações públicas, né? Nas ruas, nos meios de comunicação, principalmente através da internet, né? E a gente sabe que isso é o tipo de coisa que não é surpresa, né? Já há muito a gente deveria estar vendo esse tipo de coisa acontecendo. E essa semana eu fui questionado no seminário, né? O que você acha dessas manifestações? Eu entrei numa sala assim e tinha um grupo de professores com um grupo de alunos. E são líderes, né, de igrejas diferentes. Eles falam assim, mas o que você acha dessas manifestações? Eu, meio pego de surpresa pela pergunta, eu falei, depende do que você está falando, né? Depende do porquê que você está fazendo essa pergunta. E depois eu acabei falando com eles assim, foi bem no dia em que foi organizada uma passeata evangélica, um bloco, né, de manifestantes evangélicos foram lá para a Avenida Antônio Carlos, ali perto da UFMG. E aí eu falei para eles, olha, eu tinha sabido disso um pouquinho antes. E, eu encontrei com um aluno na rua e ele falou assim, eu estou indo lá para a manifestação. Aí eu falei assim, beleza, você está indo lá para protestar contra o quê? Aí ele parou assim e falou, a gente vai ser informado quando chegar lá. Aí eu olhei para a cara e falei, não é possível, você não está saindo de casa para poder botar sua cara na rua e arriscar tomar tiro de borracha, né, ou coisa pior, sem saber nem por que está saindo de casa. Aí ele, não, peraí, eu vou ligar para o responsável e eu vou me informar direitinho. Eu falei, pera, na boa, né? Eu comecei a refletir a respeito disso. O quanto muitas vezes nós a gente se encontra meio alienado a respeito das questões que estão aí na esfera pública e a gente às vezes não sabe nem como se posicionar, né? Então eu queria que a gente refletisse a respeito disso hoje, não tendo como tema central da mensagem a situação social do Brasil, mas tendo como tema central aquilo que as Escrituras nos orientam em relação a esse tipo de coisa, né? Que postura geral a gente deve tomar. Não me interessa se você é de esquerda, de direita, ou de qual partido você é partidário. Eu só queria que a gente refletisse um pouquinho, para que a gente tivesse algum norte a respeito disso aí. Nós vamos ter como texto, né, um versículo muito simples, Mateus capítulo 5, verso 6. Jesus diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Um dos títulos que Deus atribuiu a si mesmo, ainda no Antigo Testamento, é justiça. Deus da justiça. O Antigo Testamento é um documento histórico que retrata séculos de caminhadas de um povo com o seu Deus, saber o povo de Israel com o seu Deus Jeová. E desde o começo, desde o primórdio, né, dos primeiros relatos do Antigo Testamento, quando a gente lê a coisa assim meio crua, a gente vai perceber que Deus é o Deus dos oprimidos. Ele sempre se coloca do lado dos oprimidos. Ele sempre se coloca ao lado daqueles que estão em situação de opressão, de injustiça, de pressão
que estão sendo vítimas da iniquidade, seja ela social ou religiosa. Quando Israel se vê antes de Israel, né? Quando Agar, a mulher de Abraão, ela é oprimida por Sara, Deus coloca ao lado de Agar para sustentá-la, apoiá-la, salvá-la da perdição no deserto. Entretanto, quando Agar se torna opressora, Deus diz a Abraão que ele deve fazer o que Sara está dizendo para fazer. Quando Israel é oprimido, Deus se coloca contra os inimigos de Israel. E quando Israel começa a oprimir, Deus julga Israel por causa da sua opressão. Deus, sem dúvida nenhuma, é o Deus dos injustiçados, daqueles que estão em situação de opressão, seja ela qual for, sejam eles quem forem. Ao longo do Antigo Testamento, principalmente na voz dos profetas maiores e menores, nós percebemos um componente na mensagem de Deus, no coração de Deus em relação à humanidade, que por alguma razão eu acredito que nós, igreja, perdemos ao longo dos séculos, principalmente nós protestantes. Deus está profundamente envolvido com a justiça, com o cumprimento do direito, do juízo e da misericórdia no antigo Israel. Os profetas menores e maiores, aliás, eles surgem por causa disso. Vale lembrar que Israel era o projeto ou protótipo de um Estado teocrático, ou seja, tudo aquilo que tinha a ver com a administração pública da vida do país tinha necessariamente a ver com Deus. Então, quando Deus manda os seus profetas, ele não está falando ali, não está falando no Estado laico, ele está falando no Estado, o Estado que veio a surgir por causa da missão que Deus tinha confiado a Israel ainda em Abraão. Quando Israel começa por meio das leis religiosas, que eram também as leis sociais e políticas, quando Israel começa a perverter o direito do pobre, do injustiçado, do oprimido, Deus levanta profetas com a primeira mensagem dizendo: vocês, Israel, os reis e soberanos, sacerdotes da classe de Israel, estavam deixando a aliança com Deus, estavam se esquecendo do eterno e adorando outros ídolos. No mesmo fôlego, os profetas denunciavam aquilo que que os soberanos de Israel estavam fazendo com aqueles menos privilegiados, com os pobres e, sobretudo, com aqueles que não faziam parte, ora da corte real, ora da classe sacerdotal. O livro de Amós, por exemplo, é um livro todo escrito em função de um tema só, ou dois, né? A prostituição de Israel com outros deuses, outros ídolos, e a justiça social. Ao contrário do que a gente pode pensar no século 21, o nosso Deus está absolutamente envolvido com causas que visam mitigar, diminuir ou eliminar o sofrimento humano por meio do estabelecimento da justiça e dos valores daquele que Jesus Cristo vai chamar um pouco mais tarde de valores do reino de Deus. Nesse capítulo, nesse verso que nós lemos, Jesus está dizendo isso: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E não é só uma justiça religiosa, aquela justiça que nos justifica pela fé, como a gente tende a interpretar esse texto. Jesus está vivendo num ambiente profundamente politizado. Jesus está vivendo num ambiente onde a justiça é abolida, onde a opressão é legalizada, onde vultos como Pilatos, o regente romano da província da Judéia, e Herodes, o administrador judeu, né, ainda que ele seja partidário ou um fantoche na mão dos romanos, esses dois vultos principalmente são responsáveis por grandes atrocidades acontecidas, de assassínios em massa, como uma vez Pilatos fez, né? Com os judeus que ofereciam sacrifício na praça do templo, ele foi lá e fez uma chacina, e o texto fala que Pilatos misturou o sangue dos judeus junto com o sangue dos animais que eles mesmos sacrificavam. Jesus, ao contrário do que a gente pode pensar, ele é um cara profundamente ativo em termos políticos. Aliás, claro, guardando as proporções e tendo em mente o propósito vicário e eterno da morte de Cristo, as razões sócio-históricas pelas quais Jesus Cristo foi parar na cruz são razões políticas. Jesus
ao fazer aquilo que estava fazendo, ao realizar milagres, ao alimentar os pobres, ao tocar os intocáveis, como os leprosos, por exemplo, ao se misturar com gente que a elite religiosa não se misturava, a saber, as prostitutas, as mulheres e homens de má índole, os cobradores de impostos e por aí vai, Jesus está assumindo um lado. Jesus está se colocando não somente do lado dos pobres, porque os pobres nós podemos estar errados também. Jesus está se colocando do lado da verdade, da justiça, coisa que não é nova. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus está se colocando desse mesmo lado. O problema é que Jesus está desafiando, quando ele fala, por exemplo, e aí que as coisas começam a apertar, quando Jesus fala que ele vai derrubar aquele templo, este templo, como ele fala, referindo-se ao seu próprio corpo, e em 3 dias ele o reconstruiria, as coisas começam a piorar a partir daí, nessa última semana de vida de Jesus, porque o templo era o símbolo máximo da autoridade político-religiosa no antigo Israel. Ora, enquanto Jesus está realizando seus milagres lá no norte, na Galileia, enquanto Jesus está pregando e falando aquele bando de coisas, não tem problema. Mas na hora que ele desce para a Judéia, que é o centro político, Jerusalém está do sul, né? O centro político da nação de Israel, a hora que ele fala contra o poder máximo, ou a representação do maior poder político-religioso, aí os caras vão atrás dele. Jesus é um desconhecido. Certo, sabe-se a respeito de Jesus, mas nem se sabe quem ele é. Daí a razão pela qual Judas tem que fazer parte do cenário. A gente não sabe quem é esse Jesus, então você faz o seguinte, você mostra ele para a gente. Aquele em quem eu der um beijo, esse é Jesus. No mundo sem internet, não se conhecia quem era esse carpinteiro de Nazaré. Tentavam procurá-lo na última semana, mas finalmente Judas deu conta do recado. Por que eu estou dizendo isso? Jesus de Nazaré, ainda que não fosse ligado a essa ou aquela seita, esse ou aquele partido político, e havia bastante partidos naquela época, os saduceus, os fariseus, os sicários, os essênios, são todas seitas e até mesmo alguns deles partidos políticos dentro do judaísmo do primeiro século, que tem sua própria agenda. Ainda que Jesus não esteja ligado a nenhum desses, Jesus está vindo para inaugurar um reino onde reinam a justiça, o juízo e a misericórdia. Quando Jesus mexe com os poderes políticos, a seu tempo, estes o prendem, fazem falsas acusações contra ele e finalmente o crucificam. Certa vez disseram para Jesus: olha, é melhor o senhor sair daqui, é melhor o senhor voltar lá para o norte, onde é o seu habitat natural, porque Herodes falou que vai matar o senhor. E a maneira pela qual Jesus responde é uma coisa muito interessante e curiosa para nós. A Bíblia nos orienta a nos submetermos às autoridades. Jesus recomendou isso, Paulo reforçou isso na sua carta aos Romanos. Entretanto, a resposta de Jesus nos coloca meio que num conflito, se a gente não souber entender os pormenores e analisar o contexto. Quando a autoridade político-religiosa, a quem em tese ele deveria se submeter, diz que vai matá-lo, Jesus responde de uma maneira muito abrupta. Ele fala assim: digam aquela raposa, alguns textos trazem, digam aquela raposa velha, que eu estou fazendo o que eu tenho de fazer e no terceiro dia eu termino. Lá em Lucas capítulo 13 você pode ler isso. Jesus é o mesmo que, manso e humilde de coração, faz um chicote, faz um azorrague e sai derrubando as mesas dos cambistas, dos vendedores do templo. E aquilo lá não era simplesmente um ímpeto de zelo religioso, um excesso de alguém que estava simplesmente irado por ver ali a casa do seu pai tendo sido transformada num covil. É interessante perceber que os cambistas se colocavam, é interessante perceber antes, quem eram esses cambistas, quem eram esses vendedores? No Antigo Testamento foi estabelecido que o único local de culto ao Deus eterno, todo judeu tem que fazer isso, é Jerusalém. Não se pode adorar em outro lugar. Os reis de Israel que adoram em outros lugares, que estabelecem altares de sacrifício em lugares altos, são todos condenados por isso. Por quê? Porque as múltiplas localidades de adoração não eram aquilo que Jeová tinha estabelecido. O único lugar de culto para você adorar no Antigo Testamento tinha que ser ali em Jerusalém, segundo a gente vê na oração de Salomão. O problema
é que no judaísmo do primeiro século, o pessoal descobriu que a fé pode dar dinheiro. Então o que eles fizeram? Eles vendiam animais, desde pombos até bois, né, a serem usados no sacrifício, e também eles tinham os cambistas, igual o caso de câmbio hoje. Mas qual é o problema disso? Eles estavam no pátio dos gentios. O que é o pátio dos gentios? É o único lugar onde os judeus, não nascidos judeus, têm para poder se conectar em adoração com Jeová. Eles não podem entrar no átrio das mulheres e não podem entrar no átrio dos judeus, nascidos judeus. Ou seja, o único lugar que eles têm para adorar, o único lugar onde eles podem se conectar com o Deus de Israel, na visão do judaísmo do primeiro século, é aquele lugar, justamente onde os vendedores de animais para o sacrifício e cambistas se estabelecem. Ou seja, estão ocupando o único espaço no qual os gentios poderiam se alocar. Além disso, como é que funcionava isso? Vamos dizer que aqui fosse o templo, né? E aí você chegava, vindo lá, sei lá, de Santa Luzia, com o seu bezerro, para poder sacrificar, ou com o seu carneiro para poder sacrificar. Quando você chegava aqui, o sacerdote olhava para você e falava assim, não, esse animal aqui não serve. Ah, por que ele não serve? Porque ele tem defeito. Não, imagina, eu estou criando esse animal há 2 anos só para esse sacrifício. Ele não tem defeito nenhum, o senhor pode ver. O sacerdote nem olhava. Não, a gente não aceita esse animal com defeito, e realmente não pode aceitar. Ah, mas onde é que eu vou conseguir um animal sem defeito agora? Lá no átrio dos gentios, tem uns vendedores credenciados de animais. E os animais deles não têm defeito. Aí você ia lá, quando você chegava para comprar um animal, o céu é perfeito, mas não tem jeito. Ele dizia, não, a gente só recebe na moeda tal, na moeda romana. Poxa, mas eu só tenho sesteres. Não, você tem que trocar ali, no cambista. E o cambista, por sua vez, vai levar a sua nessa. Ele vai trocar a sua moeda por 1,5 vezes a mais do que valia o preço. Ou seja, é um esquema de corrupção, já estabelecido desde os primórdios, né? Ainda no primeiro século. Jesus se irrita com tudo aquilo, é por isso que ele está chutando as coisas para cima. Ele está se indignando não somente com a corrupção, né, clara e historicamente documentada desse esquema, mas também ele está se opondo firmemente ao fato de que a religiosidade estava tirando dos homens o acesso a Deus, que naquele contexto era feito somente através dos sacrifícios oferecidos no átrio dos gentios. Jesus, a partir desse ato, ele começa a ser caçado. Por quê? Lembra do Tropa de Elite? Você não pode tirar o arrego do bicho das pessoas. A mesma coisa acontece. Os caras pegam Jesus e acontece aquilo que a gente já sabe, lembrando que ninguém tirou a vida de Jesus, entretanto ele a entregou quando tinha que ser entregue. Jesus não é um sujeito apolítico. Ele não é um cara que está simplesmente pregando a paz e o amor. De jeito nenhum. Ele está iniciando uma revolução religiosa, é verdade, mas que vai ter repercussões políticas. E a igreja nasce exatamente dessa forma. Os cristãos eram perseguidos não por causa de uma confissão religiosa. Na verdade, a confissão religiosa deles tinha implicações políticas. Nos nossos primeiros 3 séculos, quando nós ainda éramos marginais, a confissão estabelecida no Império Romano era Kaiser Kyrios, César é Senhor sobre vida e morte. César é aquele que tem a palavra final. César é aquele que tem poderes divinos. Com o advento do reino de Deus e a crença dos cristãos no Evangelho, eles diziam, não, de jeito nenhum. César não é Senhor sobre vida e morte. Só tem um Senhor e esse se chama Jesus de Nazaré. Jesus Cristo é o Senhor. Essa era a nossa confissão. Perceba, isso vai ter repercussões políticas e por causa dessa confissão, nossos primeiros pais foram entregues nas mãos dos gladiadores, das bestas feras do Coliseu e de tantas outras arenas, e por causa disso o sangue de cristãos escorria a rodos aí pelo Império Romano. Nós, igreja, outrora, éramos um problema social para os próprios romanos. A consciência social do Evangelho levava a igreja, a primeira igreja cristã, a se preocupar com mazelas sociais negligenciadas pelo Império Romano. Há relatos, inclusive romanos, de historiadores romanos, que dizem que os cristãos, por mais que sofram e sejam perseguidos, se ocupam daqueles que o império não se ocupa. Nós nascemos com essa vocação.
a vocação de fazer o bem, a vocação de acolher o necessitado. Jesus, em Mateus 25, estabelece uma agenda muito clara para a gente. Ele fala que, quando o pessoal fala, mas a gente expulsou demônios em teu nome, ele fala assim, olha, eu não conheço vocês, porque quando eu estive preso, vocês não foram me visitar? Quando eu estive nu, vocês não foram me vestir? Quando eu estive faminto, vocês não me deram de comer? Quando eu estive sedento, vocês não me deram de beber, e quando eu estive doente, vocês não foram ver-me. Eles perguntam, mas quando foi que a gente não fez isso? Quando vocês deixaram de fazer aquilo, todas essas coisas, aliás, a um dos meus pequeninos. A igreja nasce com uma vocação diaconal. Os primeiros diáconos são estabelecidos justamente por causa disso, porque não podia haver, não tinha lugar no cristianismo no primeiro século, para uma negligência às situações e mazelas sociais e políticas da época. Não tinha como. O tempo passou e por causa de toda a bagunça que a cristandade realizou ao longo de 1000 anos de Idade Média, nós protestantes nascemos com essa coisa muito benéfica, na minha opinião, mas pode ser muito perversa se levada aos extremos, da laicidade do Estado. A laicidade do Estado é bacana. O Estado tem que ser laico. Já deu muito problema quando a gente resolveu fazer o contrário. Entretanto, a laicidade do Estado não pode querer dizer que nós não temos nada a ver com o que está acontecendo nas ruas. Que nós não tenhamos nada a ver com o que está acontecendo no Congresso Nacional. Que nós não tenhamos nada a ver com o que está acontecendo em termos sociopolíticos ao redor do mundo inteiro. Jesus não veio com essa agenda. A primeira igreja não veio com essa agenda. Então, o que tem acontecido no nosso país, se nós formos olhar para a história bíblica, a história da igreja, a história do cristianismo, nós vamos perceber que nós precisamos responder da maneira correta. Eu não vou nem aqui discutir essa questão de, a gente não pode quebrar as coisas. Pelo amor de Deus, eu não preciso nem dizer isso. Mas confundir manifestações em prol da justiça na sociedade brasileira com vandalismo, na minha opinião, é no mínimo ingenuidade. Claro, estão quebrando as coisas, mas isso não quer dizer que todo mundo o esteja fazendo e, sobretudo, não quer dizer que nós não precisemos nos envolver. Há alguns anos atrás, o Brasil era uma das economias mais frágeis e decadentes do mundo. Por quê? Porque era considerada frágil e decadente. Porque era um país com recursos naturais que pouquíssimos têm. Sempre fomos muito ricos, né? Desde que fomos primeiramente invadidos no final do século XV, começo do XVI, a gente é roubado. A gente é violado. A nossa história, conta isso. E o pessoal chamava o Brasil de gigante adormecido. Vocês lembram disso? O Brasil é o gigante adormecido. As coisas melhoraram bastante nesses últimos 30 anos, economicamente, Ainda que a injustiça social permaneça, a má distribuição de renda permaneça e pelo menos 16 a 18 milhões de pessoas no país passem fome. A história do mundo, e por consequência a história da nossa nação, está sujeita à história da missão de Deus. Não é a história do mundo que governa a história da missão. Porque a hora que a missão for terminada, o evangelho for pregado de maneira inteligível em todas as nações, segundo nos diz Mateus 24:14, o fim vem. Ou seja, quando a história da missão de Deus acaba, a história humana acaba. Na década de 80, Deus trouxe algumas palavras muito específicas em relação à igreja brasileira. Eu não sei se você acredita que Deus fala ainda por meio de profetas, por meio de pessoas, mas não tem problema, Deus fala assim mesmo. Na década de 80, Deus falou muito especificamente, no momento em que ninguém podia acreditar nisso. Deus falou que Ele faria com que a economia brasileira melhorasse significativamente, que o Brasil se tornasse uma das maiores potências do mundo, para que a igreja brasileira pudesse responder de maneira adequada à missão que resta fazer no mundo. Bom, isso foi no ano de 1984. Quem lembra mais ou menos da economia brasileira em 1984? Você lembra, Heber? Como é que era? Frágil? Fraca? Deixa eu ver aqui.
Como é que era, irmão Toninho? Como é que era em 1984? Hã? Tinha um pouquinho de inflação, né? Tinha muita? Chegou a quanto? Alguém lembra aí? Chegou a 82% ao mês. Tem noção do que é isso? 82% ao mês de inflação. A gente reclama, né, e com razão, porque não tem razão para isso, de uma inflação que supere os 7% ao ano. Lá atrás, há 30 anos, a gente tinha uma inflação de 82%, chegou a 82% ao mês. Dinheiro não valia absolutamente nada, né? Você tinha que andar com calhamaço de dinheiro no bolso. Eu lembro disso ainda, meus pais, eu vivi, né? Peguei um pouco dessa época, em que a coisa estava um preço hoje, outro preço amanhã. Os remarcadores tinham um trabalho garantido, né? Os caras batiam lá as etiquetas semana em semana, se não de dia em dia. E naquela época, dizer que o Brasil seria uma potência mundial era no mínimo uma piada, cara. Mas Deus cumpriu exatamente aquilo que disse. Eu não acreditava, né? Eu me lembro do dia em que a URV deu lugar ao real. Lembra disso? Era cruzeiro, depois virou URV. Uma URV, unidade real de valor, valia 2.750 cruzeiros. Né? Aí eu me lembro do dia em que a URV deu finalmente lugar ao real. Chegou ao ponto caótico para as nossas exportações, em que um real valeu $1. Eu lembro, na verdade, que R$1 valia 98 centavos. Não, $1 valia 98 centavos de real. Um caos para as nossas exportações, mas a moeda é forte para caramba. Claro, chegou o tempo em que $1 valeu R$4,11. Um caos também para a nossa economia interna. De qualquer maneira, ao longo desses últimos anos, bem ou mal, o Brasil passou a fazer parte de um grupo chamado BRIC, né? Ou BRICS. Em inglês, BRIC quer dizer tijolo. E esse foi um acrônimo, né? Usado para poder descrever os 5 países aí emergentes, né? O BRIC, né? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de África do Sul, South Africa, em inglês. Nossa economia recentemente passou a economia da Inglaterra, o que não é pouca coisa, né? Ora, tudo isso, não se engane, é porque Deus tem os olhos sobre essa nação, para que esta nação, a igreja dessa nação, haja como tem que agir, responda como tem que responder, para que a missão de Deus seja terminada. Parece muito Caxias dizer isso, mas é sério. A história humana está submissa à história da missão de Deus. Outra coisa que Deus falou, há pouco tempo atrás, e de novo, né, eu acredito plenamente que Deus fala, foi que nós tínhamos, isso foi em 2011, nós tínhamos 6 anos. Nós, Brasil, teríamos 6 anos de prosperidade inigualável para que a igreja pudesse aproveitar esse momento e usar os recursos que Deus estava derramando sobre essa nação para responder ao cumprimento, à necessidade de cumprimento da missão de Deus, de anúncio do Evangelho, de transformação da sociedade, não somente no Brasil, como a gente está em campanha de missões estaduais, né? A gente sabe que tem um monte de igreja aqui em Minas Gerais, ao nosso alcance, que ainda não tem uma igreja evangélica. Existem mazelas sociais horrorosas, injustiça correndo pelas nossas ruas, como se nada tivesse acontecendo. Deus espera que nós hajamos, e os próximos 6 anos serão cruciais. Foi lá em 2011. E é gozado, porque se você para pensar, são os 6 anos em que o Brasil vai ter os holofotes do mundo sobre si. Esse ano a gente está vivendo essas 2 semanas, Copa das Confederações, ano que vem, Copa do Mundo, 2016 nós vamos ter, né, as Olimpíadas, e 2017 nós vamos ter a Copa América aqui no Brasil. Ou seja, faz muito sentido. E não é à toa que as nossas ruas estão cheias, estão lotadas, justamente nessas 2 semanas.
O bacana é que outra coisa que o Senhor também falou, isso há muitas pessoas diferentes, é que Deus há de purificar a nossa nação. Deus há de limpar a nossa nação. Quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, gente, vocês imaginam um país como o nosso, com essa graça, com essa beleza, com esses recursos naturais, com essa coisa legal do Brasil? Você imagina o nosso país com um governo sem corrupção? Ou com menos corrupção? Muito menos corrupção? Tem noção do que o nosso país pode ser? Dos benefícios que a nossa gente pode ter? Uma coisa que me destrói é ver a miséria do povo brasileiro. Eu vivi na África, no segundo país mais pobre do planeta, como você sabe. Lá eu vi gente morrendo de fome. Eu segurei criança que morreu de fome na minha frente. Eu não sei se é porque lá não há recursos e a miséria é geral, ou se porque, sei lá, meu coração acabou se blindando contra essas coisas, mas o sofrimento na África me toca menos do que o sofrimento no Brasil. Porque não faz sentido, num país rico, riquíssimo como o nosso, ter gente, jovens e velhos, crianças, padecendo, morrendo de fome, morrendo na fila dos hospitais, está tudo aí. É muito estranho. E sinceramente, eu não acredito que Deus goste disso, e pior, eu tenho certeza, Deus não espera de nós uma atitude simplesmente passiva. Então, nós temos uma responsabilidade, nós precisamos de responder aos desafios da nossa geração. A gente precisa fazer isso. E não tem jeito. Como eu disse no começo, é impossível você ser apolítico. De novo, não estou falando aqui de política partidária. Não me interessa, não me interessa de qual partido você é adepto, se é que você tem um. Mas política, ou seja, exercer seu direito de cidadão na sociedade, é algo que não é somente um direito, é principalmente um dever. Por muitas décadas, por séculos, a igreja protestante, ou muitas igrejas protestantes, se postaram dessa maneira. Não, nós somos apolíticos, o Estado é laico, a gente separa a igreja a gente separa a igreja do Estado e a gente não pode se envolver. Mas é impossível ser apolítico. É impossível você não tomar uma posição, porque o não tomar a posição quer dizer que você concorda com aquilo que já está estabelecido. É ingenuidade dizer, não, eu não vou me envolver, as coisas vão se resolver. E também é ingenuidade, não, Deus sabe o que está fazendo. Não. O Antigo Testamento é claro, é cheio de apelos a que o povo de Deus se levantasse e estabelecesse a justiça. E sim, o Evangelho tem sim repercussões sociais, precisa ter. Eu acho engraçado demais, acho assim, engraçado para não dizer outra coisa, acho lamentável. Às vezes eu vejo algumas discussões de missiólogos e teólogos e dizendo, não, a gente tem que repensar, né, se a gente deve ou não levar o evangelho para outros países e outras culturas, porque toda vez que a igreja chega, mexe na cultura e não pode mexer na cultura. Quem disse que não pode mexer na cultura? Que burrice é essa? Pelo seguinte, hoje, quem critica esse tipo de coisa, eu vejo algumas teólogas, né, missiólogas, gente que até pensa muito bem, mas de repente fala assim, não, a gente não tem que tomar cuidado para não mexer na cultura. E é verdade, eu entendo, preservar a herança cultural de um país ou de um povo é bacana. O problema é que o evangelho sempre mexeu na cultura, e tem que mexer. Quando os valores culturais, chamados valores culturais, se opõem aos valores do reino de Deus. E a gente tem exemplos vastos desse negócio. Do primeiro século até hoje, o evangelho foi responsável por grandes mudanças sociais que não teriam sido mudadas se não fosse o advento de um novo reino. Então, eu gosto de citar esse lance aí do infanticídio indígena, né? O pessoal, algumas tribos, né, brasileiras têm como costume cultural o sepultar crianças vivas. Houve o caso de uma missionária aí que acolheu uma dessas crianças que o irmãozinho sequestrou,
né? A menina já tinha um pequeno retardo mental, e a família, por causa das suas crenças culturais, né, religioso-culturais, na cultura dos Suruahás, que é o nome da tribo, eles têm que enterrar. Sempre quando nasce gêmeo, tem que enterrar um dos filhos, ou então, quando a criança nasce com algum tipo de deficiência, tem que enterrar a criança, porque senão os espíritos vão aniquilar aquela tribo. Isso é uma crença cultural. Houve esse caso, o irmãozinho mais velho, né, tirou a menina de dentro do buraco, saiu fugindo com ela no meio da floresta, pulou numa canoa e desceu o rio. 3 dias depois chegou aí na casa de uns missionários que trabalham na Amazônia. Essa missionária, chamada Márcia Suzuki, acolheu essa menina e formalmente adotou essa menina. Essa moça estava sendo processada por sequestro pelo IBAMA e pelo Ministério da Cultura. Por quê? Porque está mexendo na cultura dos indígenas e não pode. É gozado. A FUNAI deixa entrar droga e álcool, mas não pode entrar o evangelho. Por quê? Porque mexe na cultura. É claro que o evangelho vai mexer na cultura. É óbvio que o evangelho vai mexer naquilo que se opõe ao reino de Deus. Eu acho interessante essas missiólogas que escrevem algumas vezes a respeito disso, dizendo que o evangelho não pode mexer na cultura. Bom, elas não vivem num país muçulmano, por exemplo, onde a cultura é que a mulher seja completamente subjugada. Elas não viviam numa cultura do 1º século, onde Jesus de Nazaré teve problemas, porque acolheu as mulheres de maneira que as mulheres não podiam ser acolhidas. É óbvio que o evangelho vai mexer na cultura. É óbvio. O evangelho, o reino de Deus, nas palavras de Jesus, é fermento que leveda toda a massa. Entenda? Eu não estou falando de você botar um político evangélico, não estou falando disso não. Eu não estou falando de você ter um presidente evangélico, eu não estou falando de você tolher a liberdade de expressão das pessoas, eu não estou falando de você criminalizar tendências culturais, como por exemplo o homossexualismo, como a gente está vendo a polêmica por aí em relação ao Marco Feliciano. Não estou falando dessas coisas. Mas a partir do momento em que o sistema humano, o sistema cultural se opõe às verdades do reino de Deus, nós vamos sim ter um choque de civilizações. E sim, o reino de Deus fermenta a massa a partir de dentro. O reino de Deus salga a terra. Não tem jeito. Quando nós vemos os nossos jovens, né, e alguns velhos, está sendo bacana, a gente está vendo alguns cartazes, né? A Palmeirinha, vocês viram a foto da Palmeirinha? Que bacana. A Palmeirinha é um personagem quase lendário, né, da televisão. Ela é uma senhora que tem um programa de culinária, ela é uma gracinha, ela. E ela está com um cartazinho assim. Alguém lembra direitinho o que está dizendo o cartaz? Fala mais ou menos assim: eu nasci em 1900 e sei lá o ano, passei por 2 guerras mundiais, sobrevivi a não sei o que, e aí, tipo assim, não estou para brincadeira. Ela tem 83 anos de idade. Nossos jovens e nossos velhos estão indo às ruas, estão indo às redes sociais. A televisão não abriu espaço para isso. A televisão está despolitizando. Não, é um bando de baderneiros. Não é. É um bando de gente que se cansou de ser explorado. É um bando de gente que se cansou de trabalhar até meados de maio, todo ano, só para pagar impostos. É um bando de gente que está revoltado. Tipo, alguns estão lá só por causa de 5 centavos na redução da tarifa. Mas esse negócio está tomando proporções muito maiores. E não é crime, né, você se envolver nesse tipo de coisa. Claro, de novo, preciso te pedir para não quebrar as coisas. Mas o próprio evangelho deveria nos levar, nos constranger, a ponto de nos levantarmos como igreja para sim mudar algumas coisas que viraram cultura no nosso país. Você percebeu que o Brasil tem uma cultura de corrupção? Ah, não, mas são só os nossos políticos. Não, é o nosso jeitinho brasileiro. Quando a gente resolve mentir na declaração do imposto de renda, quando a gente resolve levar um pouquinho a mais ou pagar um pouquinho a menos, não, isso não é cultura, e graças a Deus, né? A ideia é que o crente não precisasse nem ouvir essas coisas, mas nós vivemos numa sociedade que se tornou conhecida em muitos lugares do mundo por isso, por sermos
por termos políticos que, em tese, nos deveriam representar, que são, por regra, corruptos. Quando perguntado, né, o que eu achava das manifestações, a pergunta que ficou na minha mente é por que nós estamos reagindo às manifestações. Quando os crentes resolvem montar grupos evangélicos para ir para a rua, por causa do que está acontecendo, nós estamos reagindo ao que alguém já está fazendo. Algumas dessas causas nós deveríamos encabeçá-las. É fácil a gente criticar e dizer, não, está errado, e não fazer absolutamente nada para mudar. Nós dizemos que somos contra o aborto. Né? Joia. Mas quando o Conselho Federal de Medicina resolveu autorizar, ou resolveu, né, propor a autorização legal do aborto até a 12ª semana de gravidez, a gente tinha que ter ido para a rua, por exemplo. A gente tinha que ter ido para as redes sociais, por exemplo. Tem gente fazendo isso, tem crente fazendo isso, só que é muito pouco, é muito pequeno. E eu não estou aqui escrevendo hashtag vai para a rua, né? Eu não estou te chamando simplesmente para ir para a rua. Mas eu gostaria que a gente refletisse um pouco melhor a respeito da nossa postura e da nossa atitude, não com base nos nossos conceitos e preconceitos protestantes ou religiosos, mas tentar encarar o texto, a Bíblia, a nossa regra de fé e prática, de acordo com aquilo que ela é e representa política e socialmente. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, principalmente talvez, e na história da igreja, não foi essa a atitude dos nossos pais. Não deve ser essa a nossa atitude, portanto. A gente vive numa era e numa sociedade, numa geração, em que tudo se divulga muito fácil. E deveríamos sim usar todos os recursos que a gente tem para poder divulgar não somente agendas sociopolíticas, mas o próprio Evangelho. A pergunta que você e eu temos que fazer é: como é que o Evangelho de Cristo pode responder aos múltiplos problemas que estão sendo evidenciados ou atacados na nossa sociedade nesses últimos dias? Você é um crente, você é sal da terra, você é luz do mundo, você é parte do fermento que leveda a massa. Como é que você precisa responder a isso? Como é que o Evangelho responde a isso? É verdade, é bacana. A nossa igreja tem se envolvido aí, pelo menos alguns indivíduos, com algumas iniciativas de ação social. Mas você percebe que boa parte dessas ações são para remediar e não para prevenir? Tem que acontecer, porque o mal está alastrado. E é verdade, a gente precisa remediar o problema. Mas o que nós estamos fazendo, ou o que a gente deve pensar em fazer para poder prevenir os problemas antes que eles aconteçam, para que a gente tenha que remediá-los? Iniciativas, na minha opinião, de prevenção, por exemplo, é o lance, por exemplo, da ONG. Você está tentando evitar que os problemas aconteçam na infância, para que você não tenha que internar o cara na cidade de refúgio quando ele for adulto. O que mais a gente pode fazer em relação a isso? E não só iniciativas micro desse naipe, mas o que a igreja brasileira, nós somos 42 milhões de crentes no Brasil. Desses, 26 milhões são jovens. É muita gente. É mais gente do que qualquer manifestação juntou nesse Brasil. O problema é que a grande maioria de nós acredita mesmo que nós não temos um papel nisso tudo. Que a Bíblia nos proíbe, que a Bíblia a gente manda se submeter às autoridades. É verdade. A Bíblia nos manda nos submeter às autoridades. O problema é quando as autoridades começam a violar os direitos do reino de Deus. E aí a resposta dos nossos primeiros pais, quando disseram, olha, vocês não podem mais pregar em nome de Jesus, perceba, aquelas são autoridades político-religiosas, a quem supostamente eles deveriam se submeter. Mas no momento em que eles deixaram de obedecer, ou que as autoridades passaram a se opor ao valor do reino de Deus, de pregação do Evangelho, a resposta deles foi: antes nos convém obedecer a Deus do que aos homens.
Eu gostaria que você e eu refletíssemos, aproveitássemos esse momento de tanta comoção pública para podermos refletir o nosso papel, o seu papel pessoal. O que você tem que fazer? Eu não sei. Você vai para a rua? Sei lá, pode ser. Eu estava falando com a Márcia hoje que às vezes uma cabecinha a mais, uma voz a mais, um cartaz a mais no meio daquela multidão é o que, somado aos demais, acaba fazendo diferença. Gente, a gente é tido por um povo que geralmente é passivo, mas nós já derrubamos um presidente. Lembram disso? A gente derrubou um presidente. E a gente pode fazer, seja lá o que for, eu acredito. Eu creio que aquilo que está acontecendo pode trazer mudanças em coisas que a gente nunca conseguiu vencer, coisas que são impossíveis. Mas é impossível até que alguém vá lá e faça. É impossível até que alguém se posicione e simplesmente faça o negócio acontecer. E pode ser, ainda que você possa dizer, não, mas os movimentos são mal organizados, não tem um líder, não tem objetivos. Estão ouvindo. As esferas governamentais estão ouvindo. E não, Deus não está separado ou alienado daquilo que está acontecendo na nossa nação. Deus é um Deus de justiça e de verdade. É um Deus que se importa com o sofrimento do povo. É um Deus que se põe ao lado daquele que está oprimido. É um Deus que se põe contra todo e qualquer mecanismo de injustiça. E nós, como corpo dele, somos simplesmente chamados a fazer o mesmo que ele faria. Eu queria então convidar os irmãos a buscar reflexão e orientação da parte de Deus em relação a como proceder, em relação a todas essas manifestações, essas atividades políticas que estão acontecendo no nosso país. Eu sei que esse não é um sermão muito convencional, não é um tipo de coisa que se enquadra naquilo que eu mesmo estou acostumado a dizer aqui, mas eu creio que pode ser uma oportunidade para nós como igreja realmente levantarmos a nossa voz em favor da justiça, entendendo primeiro o que Deus quer fazer nessa nação, para que a gente possa se juntar a Ele e aí sim cumprir nosso papel como igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti porque o Senhor é o Deus da justiça, aquele que não levou em conta os nossos dias de ignorância, quando nós ainda éramos inimigos Teus, e mandaste o Teu Filho para que se cumprisse toda a justiça, para que a Tua ira fosse satisfeita, para que Ele, se fazendo pecado por nós, nos tornasse justiça Tua. Senhor, nós precisamos de orientação do Senhor. Nós, tantas vezes, ora ignoramos a existência do nosso papel em relação às mudanças sociais que o Evangelho sim trouxe ao longo da história e continuará trazendo, como também, Senhor, quando até temos vontade de fazer algo, não sabemos o que fazer. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos dê clareza, discernimento e estratégia, Senhor, para sabermos como proceder e como aproveitar as oportunidades que o Senhor nos tem dado nesse país para trazer a Tua justiça, os valores do Teu reino que beneficiam a justos e os ímpios, Senhor. Nós queremos, em nome de Jesus, pedir que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, que o Senhor sare a nossa nação das suas principais, terríveis mazelas, que o Senhor, ó Deus, tenha piedade de nós, levante a Tua igreja como voz profética, Senhor, para que, se necessário for, sofrermos perseguições, ó Deus, como os Teus filhos, os Teus servos sofreram, por erguer a sua voz na sociedade, enquanto profetas, enquanto mensageiros do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não estarmos alienados daquilo que acontece ao nosso redor e permite-nos, ó Deus, ter a clareza necessária vinda da Tua palavra, do Teu próprio Espírito, Senhor, sobre como proceder diante de todas essas coisas. Nós te agradecemos pelo privilégio de vivermos num país livre e pedimos que o Senhor nos ajude, nos incomode, para que utilizemos esse privilégio para fazer o bem, para causar transformação, para anunciar o Teu reino, a Tua salvação, o doce amor do Teu Filho Jesus, por meio de obras e palavras. Te agradecemos por tudo, Senhor. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Amém.